Leison. Conferir aqui se está com problema de som ou não. Ishida, boa noite. Acho que agora está funcionando. Não, está em ordem. Luciana, boa noite. Quanto tempo, Luciana? De foto nova. Ana Paula. Sejam bem-vindos. Estava sem som, estava verificando aqui pelo celular. Deu para ver que tá tudo certo, voltou a funcionar. Estamos aqui, né, gente? Dando sequência. Vamos mandar os aviãozinhos enquanto isso. Ana Paula, boa noite. Adriana, boa noite. Você também. Assim fica mais fácil, né? Com 2 celulares a gente consegue. Gleison, boa noite, amigo. Seja bem-vindo. Com 2 celulares a gente consegue fazer as gambiarras da vida, né? Já que o computador não dá certo, a gente vai no jeito tupiniquim mesmo. É assim que funciona. Quem sabe faz ao vivo, não espera acontecer, né? E vamos nessa. Tô mandando os aviõezinhos aqui pelo celular. Com os recursos tecnológicos a gente tem que fazer assim. Luciana, nós estamos com saudades de você. Gente, vocês viram que foto linda da Luciana agora? Finalmente ela mostrou o seu rosto. Eu falei para ela, coloca a sua foto, Luciana, que a gente quer te ver. E olha só, parabéns, viu, Luciana? Obrigado pela presença e obrigado por ter colocado a sua foto aí também, né? Tá certo, né, gente? Deixa eu ver aqui, onde você tem que mandar. Daqui a pouco eu me perco aqui. Ai, Jesus, quanta gente aqui para mandar e eu acabo me perdendo aqui um pouquinho. Tadadá, vamos devagar, a gente chega lá. É que aqui eu estou mandando pelo meu perfil particular, fica difícil porque tem pessoas que não nos acompanham no perfil do Reflexões, né? Então a gente deixa um pouco meio de lado aqui, mas tudo bem, vamos em frente, né? Devagarinho a gente chega lá. Pronto, aqui já mandamos, aqui dá mais para acompanhar os comentários. Então, gente, tudo bem com vocês? Estamos aí numa semana repleta de atividades, olha. Você tá meio dodói, Luciana? O que aconteceu? A Flavinha gostou, tá vendo, Luciana, que você colocou a carinha. Muito bem. O que você tem, Luciana? Conta pra gente aí também. Olha, eu estou com uma... Ô, Beni, boa noite, amigo. Beni Coquito, lá de Santos. Saudades, amigo. Fizemos uma live junto lá pelo Home Office Espírita. Quanto tempo, hein, Beni? Quanto tempo. Foi muito bom. Nicinha, boa noite, querida. Valéria, seja bem-vinda. Então, gente, estamos numa semana hiper mega atribulada com tantas atividades espirituais que a gente fica até feliz, né? Ouvido inflamado, complicado, hein, Luciana? Complicado mesmo, né? Mas resolve, se Deus quiser resolve, né? Então, gente, já estamos aí com a semana atribulada. Amanhã, 7h30 da noite, vamos estar lá no Centro Espírita Irmã Gertrudes de Recife, com a nossa querida Tereza Alves, às 7h30, falando sobre as aflições da vida, um tema muito atual, um tema muito presente nesses momentos tão conturbados que a gente está passando, né? Estaremos com a Tereza Alves no Centro Espírita Irmã Gertrudes de Recife. Estaremos lá com ela 19h30. Nos acompanhe amanhã. E às 22 horas teremos a live dos Momentos com Jerônimo, normalmente. Na quinta-feira, às 20 horas, vamos ter uma live com a Maria Inês da Silva, que é uma farmacêutica aqui de Araraquara, falando sobre saúde e qualidade de vida em foco. Um tema muito oportuno, foge um pouco da temática espírita, mas um tema de utilidade pública fantástico, tá bom? Convido a vocês, quinta-feira, às 20 horas. Maslova, Márcia, boa noite, sejam bem-vindas. Na sexta-feira temos a nossa palestra, nossas atividades presenciais na Casa Espírita. No sábado, às 21 horas, o Refletindo com Amigos, com a nossa amiga Elaine Menato, de São João da Boa Vista. Boa noite, Clara, seja bem-vinda. Rosa, boa noite, seja bem-vinda também. Então, no sábado,
21 horas, Elaine Menato estará conosco no Refletindo com Amigos, 21 horas, falando Desanimar Jamais. No domingo, às 10 da manhã, estarei com a turma do Centro Espírita Irmã Gertrudes, Centro Espírita Irmão Oscar de Campinas, com a Roberta. Na segunda-feira estarei às 20 horas, gente, estou perdido nessa maratona. Segunda-feira às 20 horas no Joca Vieira de Teresina, Piauí. Na terça-feira uma palestra virtual no Centro Espírita Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus aqui de Araraquara, virtual. E na quinta-feira, uma palestra presencial. E na sexta-feira da semana que vem estarei com a Neuza no Essência Ponto Espírita, na metade do livro Jesus no Lar de Neio Lúcio. Gente, estou até perdido com tantas atribuições, mas vamos em frente. Flavinha pegou mesmo, viu? Olha, sinceramente, quanto evento acumulou de tal forma para a gente ter a folga depois na última semana de julho, né? Na última semana de julho, por sinal, já temos as duplas dinâmicas, né? Em pleno sentido da dupla dinâmica de atividade dinâmica, né? Na segunda-feira, dia 25 de julho, nós vamos ter a presença da Clara e da Elaine, às 22 horas. Na terça-feira, o Gleison e a Érica do Joca Vieira. E na quarta, a Daniele com o Marquinho Faria, preenchendo o horário das 22 horas, que nós não vamos estar fazendo live, que vamos estar viajando. Mas no dia 31, 19 horas, estaremos fazendo aquela live para o sorteio deste livro aqui, O Gigante Deitado, vídeo e obra de Jerônimo Mendonça, para os amigos que estão sempre conosco. Flavinha, seguindo a ordem de Jerônimo, né? Quem não trabalha, dá trabalho. Então, vamos dar trabalho para o povo. Tá certo, vamos fixar o comentário aqui, né? Vamos fixar o comentário, que hoje o tema é premonições. Premonição, na verdade. Premonição. Live de número 262 desse projeto intitulado Momentos com Jerônimo Mendonça, que começamos em 6 de maio do ano passado, hein? 6 de maio do ano passado, este projeto Momentos com Jerônimo Mendonça. Se bem que já tínhamos começado desde dezembro de 2020, né, Flavinha? Esse live sobre os livros de Jerônimo Mendonça. E estamos com a ideia de fazer um remake, conversando com amigos. Márcia, você participa aí, que você, quem sabe, você ganha no dia vai ser ao vivo o sorteio, tá? Nós vamos aproveitar talvez a ideia de retomar o primeiro livro que nós fizemos lives. Como muitos de vocês não tiveram oportunidade de nos acompanhar lá no começo, a ideia de talvez, quando terminarmos o Gigante Deitado, nós vamos fazer... Claro, dessa vez eu ganho. Nós vamos fazer o seguinte, provavelmente, isso é uma expectativa, nós vamos fazer lives do Momentos com Jerônimo Mendonça, segunda e terça-feira, e na quarta-feira a gente fará o Palavras para a Alma de Ana Teresa Camasmi. Então vai ser segunda e terça sobre Jerônimo e quarta-feira o livro de Ana Teresa Camasmi. Palavras para a Alma. Mas isso aí é lá para meados, fim de agosto mais ou menos, nós temos muito chão pela frente. Bom, premonição. O que é premonição, né? O Gleison, um filme de suspense que assistia muito, né? Julie, boa noite, seja bem-vinda. Olha a nossa amiga, uma professora espírita, seja bem-vinda também, querida. Gratidão pela presença de vocês. Eu vi a sua festa junina lá, foi fantástica, viu? Deu vontade de estar junto lá. Foi no dia do seu aniversário, né? Ai, que legal, Adriana. 6 de maio, né? Por sinal, também é aniversário do meu pai. E premonição, né, que a gente pode falar assim, realmente tinha um filme de terror, de suspense nessas coisas, né? Mas, na verdade, nós não estamos aqui para criar nenhum problema
de medo, de terror, porque na verdade a gente sabe que conhecendo a doutrina espírita a gente acaba aquelas coisas fantasmagóricas que nos atemorizavam, a gente vai conhecendo um pouco mais e vai perdendo o medo, né? A gente lembra daquelas situações dos índios que tinham os deuses, né? O deus do trovão, do raio, porque eles tinham medo porque não conheciam. Eles não conheciam, não sabiam a essência do que acontecia. Então, por conta disso, eles temiam. E a gente também, quando não conhece alguma coisa, a gente tem medo. Então, por isso que Jesus falava, né, no seu evangelho, fala, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, vamos ver, né? O pessoal, as léguas com medo da morte. Eu não lembro desse filme não, mas vamos ver a premonição que está aqui no livro Gigante Deitado, vida e obra de Jerônimo Mendonça, tá? Olha que situação bem interessante. E vejam que no caso de ontem, como nesse, tem referência aos livros dos médiuns, tá? Ontem e hoje nós vamos ter novamente. Premonição. Uma senhora conversando contou-lhe os problemas com o marido. Ele era o seu cálice de amarguras. Ela era uma senhora muito boa, prestativa, e o marido, este a maltratava muito. Ela era uma batalhadora no espiritismo, e o marido não a compreendia. O áudio está ruim? Deixa eu ver uma coisa, se a conexão... Gente, um momentinho só. Ah, tá batendo o fone, tá cortando. Deixa eu ver se a conexão... Vou ver se eu troco o Wi-Fi aqui. Um momentinho só, gente. Melhorou, gente? A imagem ficou ruim também, mas agora acho que melhorou. Vamos ver. Deixa eu ver aqui pelo... Acho que agora melhorou, pelo visto. Vamos ver, me fale se melhorou agora. Agora sim, não, eu estava numa conexão, na verdade é assim, depende do ambiente que você está, você tem que ver o Wi-Fi, você entra numa área, depois tem o 2.4, tem o 5.0, tem um rolo danado, né? Então, vocês me perdoem aí, essas coisas acontecem, mas está bom, agora vamos retomar então a lição novamente. Então vamos lá, premonição. Uma senhora conversando contou-lhe os problemas com o marido. Era ele o seu cálice de amarguras. Ela era uma senhora muito boa, prestativa. E o marido, este, a maltratava muito. Ela era uma batalhadora no espiritismo, e o marido não a compreendia. Sabendo que a esposa estava lá, na casa do Jerônimo, telefonou, destratou a Márcia e o Jerônimo e foi buscar a esposa. Quando saíram, o Jerônimo, com muita seriedade, disse: Márcia, infelizmente, ele só vai aprender com a dor. Por incrível que pareça, a mulher dele vai para o sanatório e pode até ter uma morte drástica, porque infelizmente só a dor vai ajudá-lo a despertar, porque o amor é muito pouco. Passaram-se os anos. A vida da pobre mulher agravou-se tanto, pelo modo como o marido a tratava, que ela acabou indo mesmo para o sanatório e teve uma morte trágica. Quando Jerônimo comentou sobre o fato, Márcia pensou que fosse só um alerta, mas ele estava antevendo um futuro provável se esse homem não mudasse a conduta. Com referência a esse assunto, a questão 12 de O Livro dos Médiuns, Kardec pergunta aos espíritos no capítulo 26º, em Perguntas que se podem dirigir aos espíritos. Não há homens dotados de uma faculdade especial que lhes façam antever o futuro? Sim, aqueles cuja alma se desprende da matéria. Então é o espírito que vê, e quando isso é útil,
Deus lhes permite revelar certas coisas para o bem, mas ainda as mais impostores e charlatães. Essas faculdades será mais comum no futuro. Patrícia, Rose, boa noite, sejam bem-vindas. Débora, boa noite, você também. Então vejam, esta história da premonição aqui, e a pergunta, a questão número 12 do Livro dos Médiuns, vem esclarecer com muita propriedade para a gente, né? Por quê? Se a gente prestar atenção, o fato que aconteceu, esta senhora, muito boa, ela era maltratada pelo marido já há tempo, independentemente da sua vida que ela tinha na doutrina espírita. E o marido a maltratava muito. Certa vez, então, o que aconteceu? Ela foi... Deixa o microfone aqui, não sei se está fazendo barulho, deixa eu tirar um pouquinho para cá. Certa vez ela foi na casa do Jerônimo e o marido, sabendo que ela estava lá, ligou, distratou a Márcia e foi buscá-la, porque ele não compreendia o trabalho que ela tinha na doutrina espírita. E isso vale, né? A Ana Paula está dizendo que não está conseguindo visualizar nenhuma mensagem. Engraçado, eu estou vendo aqui normalmente pelo meu celular, tá? É o recurso da gente falar para a pessoa sair e entrar novamente. E o que a gente fala assim, isso serve em qualquer área do conhecimento religioso. Porque é muito comum, quando as pessoas se casam, vão viver juntos, cada um normalmente tem uma religião. Então é importante que um respeite a religião do outro. Que o respeite, é fundamental o respeito, independente da religião. Agora, se você não aceita a fé que a pessoa está professando, e você então arrume uma outra pessoa. Não queira mudar a pessoa. Boa noite, Simone, seja bem-vinda. Não queira mudar a pessoa. Então, tem que respeitar as religiões das pessoas com quem nós vamos conviver. Nem todo mundo nasceu para ser espírita, nem todo mundo nasceu para ser católico, evangélico, protestante, que seja o que for. Religião é um mero instrumento para que a gente se ligue a Deus. Qualquer religião é um caminho. Todos os caminhos levam a Deus. Agora, as pessoas escolhem aquela que mais lhe aprover. E esse homem não, né, além de não aceitar o trabalho que a mulher fazia na seara espírita, ele a maltratava muito. E certa vez o Jerônimo, então, nesse acontecimento, ele teve uma premonição. Ele praticamente anteviu um futuro provável, né? Como a gente fala assim, que nem o Doutor Estranho, daqueles que assistem um pouco desses heróis dos filmes de hoje em dia. O Doutor Estranho antevê vários futuros possíveis. E os futuros que nos esperam são possíveis de acontecer. Se a gente continuar seguindo por um determinado caminho, a gente vai chegar em um determinado lugar. Se nós mudarmos o rumo, nós vamos chegar em outro lugar. Então, são vários caminhos que nós podemos escolher na nossa jornada evolutiva. E este homem, maltratando a esposa, chegou ao momento que se concretizou praticamente aquela visão que o Jerônimo teve de um provável futuro. O Jerônimo era um vidente? Não. Ele estava analisando pelos olhos do espírito, como resposta os espíritos deram a Kardec na questão 12 do Livro dos Médiuns, uma antecipação, né? Uma antecipação de um futuro possível. Se ele continuasse agindo, por exemplo, uma determinada pessoa que tem o hábito de beber. Então ela vai ao médico e o médico fala assim, olha, você precisa parar de beber, porque se você continuar bebendo, você vai ter um problema de saúde assim, assim, assado. Bom, o médico fez uma premonição? Claro que não, ele fez uma análise científica de acordo com a anamnese do paciente. E o Jerônimo fez o quê? Uma análise espiritual pela anamnese do caso da pessoa, né? Dessa senhora e do marido. Percebendo toda aquela energia envolta, o que ele fez? Ele simplesmente falou, isso pode acontecer. A tendência é ela ficar adoentada, ir para o sanatório e ter uma morte trágica. Boa noite, Elaine. Seja bem-vinda, querida. Ter uma morte trágica, e foi o que realmente aconteceu. Então, são situações possíveis de acontecer. Então o Jerônimo estava prevendo o futuro, estava prevendo um dos futuros possíveis.
possíveis, não necessariamente que fosse o real. Porque se o homem mudasse a conduta, continuasse tratando, começasse a tratar bem a esposa, compreender as suas atividades na seara religiosa, certamente que haveria de ter um futuro diferente para sua esposa. No entanto, como que ele diz, né? Algumas pessoas não vão aprender pelo amor, mas somente pela dor, pelo sofrimento. Porque a dor é aquele instrumento que nos impulsiona, que nos, né, que eleva. Porque se a gente está numa situação tranquila, a gente costuma dizer assim, tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom, mas não tá bom, né? Se tá ruim, não tá bom. Como é que tá ruim, tá bom? Só que as pessoas acomodam as situações, mesmo quando não estão agradáveis. Se acomodam. E por conta disso, o que acaba acontecendo? Que as pessoas acabam se habituando àquele estado de como que eu diria? Aquela passividade frente às reveses da vida. Não é assim que funciona. Nós precisamos, né, saber que tudo é possível. Tudo é possível desde que a gente queira tomar atitudes diferentes, que a gente queira mudar as nossas atitudes, nossos comportamentos. Não adianta querer resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Isso é claro, é evidente. Se eu quero um resultado diferente, eu tenho que mudar a receita do bolo. Vamos pensar uma situação, nós vamos fazer uma receita. Tá? Então, aula de culinária espírita agora, né? Então, nós vamos fazer uma receita. Então, eu vou pegar os ingredientes. Vou pegar farinha, ótimo. Vou pegar ovos, manteiga. Eu não entendo nada de culinária, hein, gente? Estou jogando os ingredientes na receita. Bom, então, por enquanto, nós estamos pensando que vai sair um bolo. Põe o fermento. Tá? Coloco tudo isso. Boa noite, Vilma. Seja bem-vinda. O Vitor. Boa noite, filho. Seja bem-vindo. Assistindo tudo do quarto ao lado. É o leite. Obrigado, Flavinha. Tá vendo que eu não entendo nada de receita? Bom, mas aí tudo bem. Só que chega um determinado momento que eu queria fazer um bolo doce. E aí, naquela pressa, naquela agitação, o que eu vou fazer? Eu confundo o açúcar com o sal, que é branco, igualzinho, e eu coloco o sal no bolo. Vai ficar estragado. Boa noite, Ricardo, seja bem-vindo. Vai ficar estragado. Então não vai dar certo, a receita não vai. E não adianta eu continuar repetindo a mesma receita, colocando o mesmo ingrediente. E por falando nisso, se vocês quiserem, o canal Amigos da Luz fez um vídeo bem antigo já, chamado Receita Bolada, onde eles, Masterchef, onde eles explicam exatamente uma situação dessa, né, dos resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, se nós quisermos o resultado diferente, jogou fora, né, Elaine? Tá certo. Não serve. Aliás, uma vez, uma pessoa uma vez contou assim, parece que foi minha sogra que tinha feito um negócio desse. Ela tinha, sei lá, vontade de fazer uma feijoada, alguma coisa assim, e parece que ela errou a mão no sal. Ficou um negócio salgado demais, disse que ela colocou açúcar. E disse que conseguiu dar uma equilibrada na coisa. Eu não sei como é que ficou, nem a conhecia, nem conhecia antes, né? Mas é um fato curioso que aconteceu lá. Diz que ela resolveu o problema, ficou muito salgada e ela tacou o açúcar na feijoada, deu para dar uma equilibrada na coisa. Mas sei lá. Então o importante é o seguinte, essa premonição, voltando ao caso certo, né? Começo de casamento. Boa noite, Morgana, seja bem-vinda. Fico imaginando, Elaine? Fico imaginando. A Flavinha falou que dá certo colocar açúcar na feijoada para tirar o sal. Não conheço. Não vou me aventurar também, que nem eu falei, não manjo nada de culinária. Quem manjava bem de culinária era meu pai. Esse realmente cozinhava muito bem. Eu não, infelizmente, não peguei os dotes culinários com ele, mas quem sabe, né? Faz parte da vida. Bom, retomando a questão aqui do caso específico dessa situação de premonição. O que aconteceu?
O marido maltratava a esposa. Uma boa pessoa, fazia caridade, auxiliava dentro da seara espírita, ou qualquer área religiosa, tá, gente? E esse comportamento, e a mulher aceitando aquela imposição, né? Porque também existe o outro lado, né? Porque a gente também é assim, a gente também não pode ficar aceitando, mas é o meu karma, não é bem assim, né, gente? Ninguém aqui é saco de pancada de ninguém. Não é essa a realidade, né? Você não nasceu para ser saco de pancada de ninguém e nem para ficar batendo em ninguém, né? Existe respeito, amor, carinho, né? Um monte de circunstâncias, então não é bem assim. Só que talvez naquela época as condições sociais eram outras, né? E a mulher se acomodou a uma determinada situação, o marido maltratava profundamente, talvez ela não tinha condição de se livrar daquela situação que ela vivia, né? E a previsão do Jerônimo não foi uma previsão, foi uma equação mais ou menos lógica dentro de uma questão natural. Vendo do jeito que o marido a tratava, ele falou, olha, essa mulher não vai ter outro jeito. Ela vai ser internada, vai ficar muito doente, vai ser internada no sanatório e vai acabar tendo uma morte trágica por tudo aquilo que ela sofreu. E o marido só iria aprender não pelo amor, mas pela dor. E aí vem a resposta, né? A pergunta que vem bem a calhar, como eu falei para vocês ontem. Olá, Regina, boa noite, seja bem-vinda. Simone, boa noite, você também. Como ontem teve uma mensagem no livro dos médiuns, hoje também ele traz aqui a questão número 12, né? Quando Kardec pergunta, no capítulo 26, nas perguntas que se podem dirigir aos espíritos. Então vamos supor, perguntaram assim, não há homens dotados de uma faculdade especial que façam entrever o futuro? Quer dizer, tem alguém que consiga ver o futuro? Bom, eles colocaram duas situações, né? Aqueles espíritos, quando já estão desprendidos da matéria de tal forma, de um grau de evolução que consegue antever o futuro, mas quando tem um fim útil, ou também os embusteiros e os charlatães, tá? Por isso que tem uma passagem que fala, não acreditais em todos os espíritos, verificai primeiro se são de Deus. Porque não é tudo que se fala que você tem que acreditar. Bom, o Aloysio chegou e falou assim, olha, a questão tal do livro dos espíritos, tal. O que vocês têm que fazer? Ir lá e verificar. Porque eu posso estar falando uma coisa que não é verdadeira. E aí induzir vocês em erros. Então a responsabilidade nossa é muito grande. Então, a gente tem que... É preferível, vamos supor, refutarmos 99 verdades do que aceitarmos uma só mentira como se verdade fosse. Sobretudo em termos de revelação da doutrina espírita. É fundamental que a gente tome consciência disso. Boa noite, Cláudia. Um beijo para você, para o Everton. Seja bem-vinda. Então, essa questão é muito importante para a gente. Cuidado, não vamos atrás de ficar lendo sorte. Esse negócio, ó, gente, um monte de embusteiro. Tem algum espírito ali por trás daquela pessoa que vai ler a tua mão, vai ler a tua carta, tudo mais? Tem. Mas não, obviamente não é um espírito evoluído. É um espírito brincalhão que vai se aproveitar de uma situação. Como existem tantos embusteiros no nosso mundo encarnado, como eu falei para vocês. Não é porque estamos, né, quando a gente parte para o plano espiritual, que nós nos transformamos em anjos. Ninguém se transforma em anjo da noite para o dia. É um processo lento e gradual. Caminhamos lentamente até conseguirmos passar toda a nossa escala evolutiva, até a escala angélica. Mas até chegarmos na escala angélica demanda muito tempo. Então o espírito não vai chegar para você e falar assim, ó, joga no número X que você vai ganhar na Mega. Compra aquela rifa que você vai ganhar. Isso não é naipe de espírito evoluído. Isso é naipe de espírito que quer brincar com você, quer fazer espírito brincalhão, espírito embusteiro, que fica aí utilizando de subterfúgios para ganhar a tua credibilidade. Então, cuidado, né? A gente precisa tomar sempre muito cuidado com as revelações que nos chegam. Como eu falei, é preferível refutar. Na dúvida, rejeita. Na dúvida, rejeita. Por quê? Depois que você aceitou aquilo como verdade, fica mais difícil. Então, se alguém chega para você e fala assim, olha,
o Chico falou isso, o Jerônimo falou aquilo, o Divaldo falou aquilo. Gente, se você ouvir da boca da pessoa falando aquilo, você pode acreditar. Como eu falei para vocês, eu tive a oportunidade de conhecer, nas viagens que nós fizemos, a Uberaba, nós fomos a conhecer o Chico Xavier, os trabalhos que eles faziam lá no Grupo Espírita da Prece. Tivemos a oportunidade de conviver com o Jerônimo. Mas eu nunca cheguei para vocês e falei assim, olha, na vez que eu fui a Uberaba, o Chico falou para mim, olha, Luísio, isso. Não, o Chico mal deu a mão para a gente no final da reunião. Tantas pessoas que ele tinha que atender. Ah, o Jerônimo me falou isso, fez uma revelação. Não revelação nenhuma. Né? O Jerônimo não fez revelação nenhuma para mim. Eu poderia chegar aqui, como vocês sabem que eu tive convivência com o Jerônimo, poderia chegar aqui e ficar inventando um monte de coisa. Mas para que eu vou querer com isso? 5 minutos de fama? Já falei para vocês que ninguém aqui quer fama, né? Ninguém está aqui para aparecer, para buscar 5 minutos de glória, minha live, grande coisa, né? Se a gente não vem, tem um monte de gente que vem, né? E graças a Deus que vem outras pessoas fazer esse trabalho. Por isso que a gente vai sempre trazendo mais gente para esse trabalho. Porque o trabalho não é nosso, a gente é um mero instrumento, como eu falo para vocês, né? O trabalho é da espiritualidade. A gente é apenas e tão somente instrumento. Instrumento de levar a mensagem. E isso falo sempre para vocês de coração. Estou me abrindo novamente com vocês. O bem maior é para mim mesmo. O bem maior que a gente faz uma live para o meu reequilíbrio, para o meu bem-estar, para a minha paz de espírito. Emily, boa noite, seja bem-vinda. Isso é fundamental, gente. É fundamental. Então, quando a gente fala assim para vocês, vem fazer live, né? Que a gente fala, o Gleison vai vir, a Elaine, a Clara, a Daniele, o Marquinho e a Érica, por exemplo, vão vir fazer na última semana de julho, eu fico hiper mega feliz. Quando a Daniele veio para sexta-feira, quando a Flavinha veio também, quando a Flavinha veio para mim para as 22 horas, deixa a gente super feliz que o projeto continua, independente de quem está aqui. E o que é gostoso, que eu sempre falo, que é fantástico e prazeroso, que esteja eu, nossa senhora, que João Carlos me chutaria o balde agora, esteja eu aqui, ou esteja Flavinha, Martiele, Clara, Daniele, Neuza, o Vitor do Coração de Luz, qualquer um que estiver fazendo live, o nosso grupo está sempre unido. Isso que é gostoso, independente de quem está aqui. Isso que é essa energia que flui entre a gente, que nos anima. A gente está aqui juntos, né? Eu não me sinto aqui sozinho num quarto. Eu me sinto como se a gente tivesse, sempre falo para vocês, a gente tivesse numa casa espírita, em círculo, e todo mundo participando ativamente desse projeto, desse momento. Muito gostoso, muito prazeroso estarmos interligados nessa energia fluida que parte de coração a coração. Isso não tem preço realmente. Então, cuidado, né, como recomenda Kardec, né, cuidado, vamos fazer a nossa vigilância e a nossa oração. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Mas a vigilância é constante em tudo que a gente recebe. E cuidado com as nossas atitudes, que elas trazem consequências. E como eu sempre falo para vocês, tudo começa no pensamento. Também sentiu, né, Clara? É bem verdade isso. A energia que a gente sente numa live não tem preço. Por isso que eu falo para vocês virem também. Então eu falo assim, começa no nosso pensamento. É no pensamento que começa. Boa noite, Martiele, seja bem-vinda. Espero que esteja bem. Começa no pensamento. Do pensamento, nós começamos a verbalizar aquilo que está nos incomodando e a gente vai passando para onde? Para a fala. Da fala, vai para a ação. Então, o local que nós temos que puxar o freio de mão dos nossos pensamentos. Porque depois que a gente verbalizou, aí dificilmente a gente não consegue voltar, né? E como, parafraseando o nosso amigo Ari, são 4 coisas, né, que depois que a gente faz não tem como voltar, né? A flecha lançada, a palavra proferida,
a oportunidade perdida e a pasta do tubo do tubo de pasta de dente depois que você apertou. Essa foi do nosso amigo Ari, essa última, porque as 3 outras eu sabia. Então, são coisas interessantes que a gente vai visualizando, né? Então, a gente, aproveitando a presença da Martiele, a Martiele pediu para nós vibrarmos para uma amiga dela, que está com um problema de saúde, e a gente vai depois vibrar por ela, viu, Martiele? Nós vamos vibrar por ela, sim. Fique tranquila que nós vamos colocar o nome dela aqui nas nossas vibrações, já está marcado, tá? Mas nós vamos falar sobre ela sim, tá? Então, gente, agora nós vamos... Deixa eu pegar aqui só uma... Onde está aqui? Está aqui. Ela chama Ana Júlia Lacerda, tá certo? Deixa eu ver o que a Elaine escreveu aqui. Essa energia é tão maravilhosa que tem dias que estamos com problemas, cansados, daí esse evangelho recebemos energias e ficamos bem. Olha só, vou dizer uma coisa para você, Elaine. Por incrível que pareça, o dia que a gente não faz live, parece que falta um pedacinho da gente, viu? Falta um pedacinho da gente aqui, é uma coisa engraçada. Josino chegou aí também, boa noite, seja bem-vindo. Então, gente, são situações que a gente vai passando e a gente vai fazendo as nossas reflexões, né? Isso é muito importante. E essas lives, elas fazem um bem enorme para cada um de nós. Bom, nós vamos então agora, né? Amanhã, deixa eu falar a mensagem de amanhã, teremos um duelo, tá? Um duelo amanhã. E vem mais uma pergunta do Livro dos Médiuns. Olha que interessante, 3 dias de perguntas do Livro dos Médiuns. Amanhã, para vocês quiserem dar uma olhada, né? É o item 246 do Livro dos Médiuns, no capítulo 23 da obsessão. Tá? Então, item 246 do Livro dos Médiuns, no capítulo 23 da obsessão. Então, amanhã teremos essa história do duelo. E agora nós vamos preparar aqui a nossa... Deixa eu abrir aqui, que eu não abri as vibrações. E também para nossas preces. Cadê aqui? Tem que fazer tudo no... Deixa eu achar aqui onde está, para a gente não perder. Está aqui, achei. A gente põe 2 músicas agora aqui. Porque a gente põe 2 músicas para não dar problema de direito autoral. Mistura um som de água correndo com a música sem direito autoral. Então aí não deve dar problema não. É para dar certinho, sem problema. Então vamos lá. Assim, amigos, vamos convidar então a todos para unirmos os nossos pensamentos em prece e oração. Deixarmos nos envolver pelos acordes desta melodia. Tomarmos uma inspiração profunda e conforme vamos relaxando, vamos soltando lentamente o ar. E vamos nos envolver nas energias de paz, harmonia espiritual, vibrando de coração a coração, de pensamento a pensamento, irmanando aos nossos irmãos que participam conosco desta live, aos amigos espirituais de cada um. Vamos dirigir os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, agradecendo a Ele pelo dom da vida, pela oportunidade da existência,
muitas vezes sofrida e dolorida, mas necessária para a nossa evolução espiritual. Vamos lembrar daquele irmão maior, o nosso Mestre Jesus, que está sempre ao nosso lado, nos protegendo, amparando e abençoando. Onde quer que formos e estivermos, tenhamos a certeza desse companheiro querido de todas as horas. Mestre amigo, aqui nos encontramos reunidos em seu nome, rogando as bênçãos para cada um de nós, na nossa casa, os nossos familiares, nossos entes queridos, aquelas pessoas de nosso meio que estão em desequilíbrio, em desarmonia. Vamos vibrar por eles. Se você tem talvez algum animalzinho, um animal de estimação que talvez não esteja bem, mentalize esse animalzinho também, rogando que a equipe de São Francisco de Assis possa ampará-lo e também proteger todos os animais. Vamos lembrar daquelas pessoas que nos pediram preces, cujos nomes estão abertos aqui na tela, aquelas pessoas que sabemos estão doentes do corpo, do espírito, padecendo dores, sejam em seus lares ou nos hospitais. Lembrarmos dos velhinhos abandonados nos asilos, nos órfãos, os presidiários, seus familiares, e também daqueles irmãos que perambulam pelas ruas, muitas vezes perdidos nos vícios, nas drogas, no alcoolismo. Enfim, Mestre, sabe melhor que nós onde há necessidade das nossas energias, que elas possam ser dirigidas, encaminhadas a quem mais necessitar. E somos gratos, Mestre, pela oportunidade desse singelo trabalho, pela oportunidade desses amigos queridos que estão sempre conosco em nossos corações, em nossos pensamentos, vibrando paz, saúde para todos os lares. E agradecidos que somos, dizemos a prece que nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Amigos, gratidão uma vez mais pela presença, pelo carinho, pelo companheirismo tão importante, tão gratificante. Desejo, como sempre, que nós todos tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês. Conto com vocês então amanhã às 19h30 no Centro Espírita Irmã Gertrudes, pelo Instagram, pelo nosso também, né? E também às 22 horas estaremos juntos. Amanhã temos live dupla. Beijo grande no coração de vocês e até amanhã, gente. Tchau, tchau.